Olá, turma. Estamos ao vivo aqui em mais um culto, onde a gente vai conversar sobre uma temática muito especial, tá? Desde já damos boa noite a todos que estão com a gente agora. Você pode, lembrando sempre, né, como diria nosso amigo Tiago, você pode participar no chat, deixando as suas perguntas aí, e também no nosso WhatsApp, lá no grupo da igreja, você pode mandar a sua pergunta, e a gente vai conversando um pouco sobre o tema, tá? Olha, a gente vai iniciar uma nova jornada nas nossas quartas-feiras, ok? O Thiago já adiantou, inclusive, isso no grupo, né? Que a partir da próxima semana a gente já vai poder receber de forma presencial a você, a sua família, caso você queira participar com a gente. O Diálogos vai continuar, a gente vai continuar batendo esse papo daquela mesma maneira, com a vantagem de você poder também estar presente lá no templo com a gente, tá? Fazendo perguntas, inclusive, ao vivo, né, pastor Mano? Fazendo pergunta na mesma hora lá e tal, vai ser bem especial. E hoje a gente vai iniciar uma série que a gente vai abordar a carta de Paulo aos Gálatas, tá? A gente já vai iniciar hoje fazendo aí essa introdução para a gente compreender toda a verdade, tudo aquilo que cerca, todo o cenário dessa epístola. Então, participa com a gente, aí dá uma curtida, como diria o Matheus, né? Papoca o like aí também, se inscreve no nosso canal da igreja. E eu queria, antes de iniciar esse tempo, dar também as boas-vindas ao nosso pastor Mano Góes. Boa noite, pastor. Boa noite, João Paulo. Prazer estar novamente aqui nesse canal. É um prazer estar conversando com os irmãos e as irmãs aqui através da tela e tenho certeza que esse estudo vai ser um estudo muito interessante, né? Vai estar na natureza daquilo a que se propõe o diálogos bíblicos. Nós conversando aqui, vamos sim trabalhar para ter uma terceira pessoa também contribuindo nessa fala, para a gente estar trocando ideias e, acima de tudo, estar ouvindo a igreja, as suas opiniões e também as suas perguntas, que torna, de fato, o diálogo bem interativo. A ideia é consolidar um espaço onde a gente possa estar aprendendo junto, onde a gente possa ter um estudo compartilhado. Daí, a sua presença, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo, é muito importante. Seja bem-vindo a mais um Diálogos Bíblicos. Pois bem, então vamos lá. A gente vai iniciar fazendo a leitura de um trecho dessa epístola, né? Já para a gente fazer essa introdução, a gente vai ler uma parte aqui que está em Gálatas, capítulo 1, dos versos do 1 ao 5, tá? Para esse primeiro momento, bastava o versículo 1, porque a gente vai estar fazendo aquele aparato geral. Mas deixa eu ler do 1 ao 5, que para a gente tentar compreender, como eu falei, esse cenário, tudo aquilo que envolve os porquês dessa carta, tá? Diz assim, Gálatas capítulo 1, a partir do verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus Pai, ao qual seja dada glória para todo sempre. Amém. Esse é o texto inicial, é como o apóstolo Paulo inicia a sua epístola, ele faz essa saudação como de costume, né? Ele vai se apresentando, e como de costume ele vai também, em alguns momentos, demonstrando a sua intimidade, o seu relacionamento para com os destinatários, tá? Eu quero começar fazendo uma visão geral, uma introdução, olhando para o panorama geral dessa epístola, dizendo que o apóstolo Paulo, ele evangelizou essa igreja, ele evangelizou esse povo, deixou lá uns irmãos crentes de fato, firmes de fato, ele evangelizou e o povo compreendeu, recebeu o evangelho. Só que o Paulo teve que seguir viagem, né? Continuou a sua viagem missionária, ficou um tempo lá, evangelizou aquele povo, firmou aquelas pessoas, mas viajou, teve que sair. Nessa que ele sai, alguns judeus que se diziam convertidos ao cristianismo, o que o texto vai falar de mestres judaizantes,
eles começam a adicionar algumas coisas naquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado. Por exemplo, ele vai dizer que algumas peças da lei mosaica deveria ser acrescida na igreja e para os irmãos. Por exemplo, tinha que circuncidar, tinha que, enfim, eles começaram a trazer alguns adicionais para a igreja. O que o Paulo havia pregado, e aí o Paulo vai falar isso na epístola, o Paulo prega o evangelho, aí vem algumas pessoas, os judaizantes ou judaístas, como alguns historiadores vão preferir falar, eles chegam com, entre aspas, o que o Paulo vai falar, com outro evangelho. E aí, é bom destacar também que a partir dessa epístola de Gálatas, foi onde se deu a compreensão, não sei se total, não sei se inicial, não sei se final, mas foi onde o Lutero teve uma percepção de que o evangelho era a partir da justificação pela fé. Por isso é tão importante, é tão rica, é tão especial essa epístola aos Gálatas, porque brotou ali a reforma protestante no século XVI, quando Lutero também teve essa percepção. Aí, eu estou falando só o aparato geral, tá? O Mano Góes vai entrar um pouco mais A gente vai bater um papo aqui mais aprofundado, mas de início, só para a gente entender e compreender esse panorama geral. O autor da carta, quase que unanimidade, foi o apóstolo Paulo. Por que eu falo quase que unanimidade? Porque quando a gente vai para o estudo da Bíblia, o estudo da arqueologia, da história, a gente percebe que nem todas as cartas que a gente tem convicção que foram escritas por esses homens de Deus, nem sempre é aquilo que a maioria ou muitos não, nem sempre aquilo que eles acreditam também. Por exemplo, a gente vai ouvir algumas pessoas dizendo que Apocalipse não foi escrito por João, o evangelista. Algumas pessoas dizendo que Hebreus foi escrito por Apolo, outros por Paulo, outros, enfim, eles não existe uma unanimidade, tá? E por que é quase que unânime que Gálatas tenha sido escrito por Paulo? E esse Paulo apóstolo, Paulo que teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco. Por quê? Primeiro, o próprio apóstolo se intitula lá, eu sou o apóstolo Paulo, não por mãos de homens, não por escolha humana, mas pelo próprio Deus e tal, e tal, e tal. No capítulo 1 e versículo 1. Lá no capítulo 5 e versículo 2 de Gálatas, o Paulo também vai se colocar, ele se apresenta, tem o nome dele lá, também tem o nome dele lá. Além disso, nos capítulos 1 e 2, é quase que uma epístola, uma carta autobiográfica, Paulo falando das suas experiências. Alguns estudiosos vão dizer, inclusive, que depois de Coríntios, a carta aos Gálatas é a mais biográfica do apóstolo Paulo. Então, por conta dessas vertentes, nós tendemos a acreditar, e em sua grande maioria de estudiosos, que essa epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo. E para quem que ele escreveu? Para quem que ele escreveu? Ele escreveu não para uma igreja específica, ele escreveu para um grupo de igrejas. Ele escreveu para ficar rodando, né, uma espécie de rodízio dos seus escritos entre aquelas igrejas da Galácia, tá? Galácia é um espaço onde várias igrejas ali foram iniciadas. Por exemplo, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, Paulo e Barnabé, quando saíram para essa viagem missionária, iniciaram alguns trabalhos, algumas igrejas. E essa carta foi escrita para ficar rodando ali entre os irmãos nessas igrejas distintas. Tá? A gente pode perceber isso lá em 1 Timóteo, no próprio Colossense, Atos dos Apóstolos fala muito sobre isso também. Pastor, e por que o apóstolo Paulo escreveu essa carta? Por que ele precisou entregar para as pessoas e fazer com que essa epístola rodasse ali entre eles? Pelo menos dois motivos. Primeiro, para ele se defender das acusações dos judaizantes, daqueles opositores
não vou nem dizer do evangelho, mas que estavam dispostos a acrescentar algo aos ensinamentos do apóstolo Paulo, e aí estavam diminuindo a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Alguns chegavam a dizer que ele até podia ser apóstolo, mas era menor do que os outros apóstolos. Lá em Atos capítulo 15, se eu não me engano, existe até uma confusão sobre essa questão da lei, da circuncisão, que o apóstolo Paulo confronta os caras e fala o seguinte: quer saber de uma coisa? Vamos lá falar com os outros apóstolos para a gente conversar um pouco sobre essas verdades, tá? Então, o propósito, primeiro, defender o apostolado do apóstolo Paulo. Ele queria mostrar para aquelas... ele precisava mostrar para aquelas pessoas que ele era tão apóstolo quanto os outros, que não foi homem nenhum que estendeu as mãos sobre ele, mas foi o próprio Deus que o escolheu. E o segundo propósito é a defesa do evangelho que o próprio Paulo anunciava. Ele queria defender, de todas as maneiras, que aquilo que ele vinha pregando era o evangelho puro, era o evangelho verdadeiro. Não precisava de mais nada, senão a fé em Cristo Jesus. Eu vou finalizar esse primeiro momento, essa introdução, falando sobre algumas ênfases que a gente vai perceber ao longo dessa série, ao longo desse estudo. Primeiro, uma ênfase forte nessa epístola, nessa carta, é a liberdade cristã. Eu diria até que a liberdade cristã é o centro dessa carta do apóstolo Paulo. Ora, se os caras queriam colocar sobre o povo um jugo que nem eles conseguiam exercitar, então o Paulo liberta o povo com a centralidade do evangelho. Segunda ênfase que ele faz é a justificação pela fé. Não são as obras como esses judeus queriam fazer. Eles queriam que, em cumprindo a lei, eles tinham a justificação, juntamente com a fé. Não, o apóstolo Paulo fala que é simplesmente pela fé. Tanto é que ele vai falar que o Abraão, que era o pai, que é o pai da fé, e eles tinham muita consideração, ele não foi justificado, diz o apóstolo Paulo, não foi justificado por obras, mas sim por fé. Então, a ênfase recai muito sobre a justificação pela fé. E um terceiro ponto que eu posso destacar é a suficiência da obra de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele desenvolve um fundamento, por exemplo, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 21, ele vai desenvolvendo esse fundamento de que a salvação é em Cristo Jesus, e simplesmente e somente em Cristo Jesus. Mano Góes, agora é contigo, cara. Estendi um pouquinho, precisava esse panorama geral aí. Muito bom, muito bom. Isso acrescenta muito e facilita muito a entrada no estudo da Carta de Gálatas, né? Eu achei interessante tu falar aí, na tua fala, sobre os judaizantes supostamente convertidos, né? Uhum. Judeus supostamente convertidos. Mas é muito engraçada essa situação. Judeus que vivem a experiência do conhecimento de Cristo, que aprendem a palavra de Jesus Cristo, que se convertem, né, a Cristo, mas que nesse momento aí da vida da igreja, eles estão questionando a compreensão da proposta de Jesus Cristo, né, para a igreja, né? E a gente pode até se perguntar, então, esses judaizantes, os caras eram terríveis, tinham um coração mau, não eram cristãos verdadeiros, autênticos, né? Bom, eu não sei exatamente se a gente deve levar para essa direção. É verdade que eles foram um problema enorme para Paulo. É verdade que eles deram muito trabalho para Paulo. Por sua vez, eles acabaram forçando, né, a necessidade de que se esboçasse digamos assim, uma teologia, né, para responder a todas essas questões. Digamos, um lado positivo, né? Ou Legal. seja, a dúvida, as questões dele levantaram essa necessidade, se produziu, segundo alguns, né, o primeiro documento que vai ser considerado sagrado, porque até então sagrado eram as escrituras do Antigo Testamento, né? E com isso, né, se abre essa janela de compreensão de que textos escritos agora pelos apóstolos tinham o teor de sagrado, né? Isso, gente, vai ser entendido já no segundo século, né?
muito embora tenha sido escrito muito antes, mas a gente começa a ter essa compreensão. E a outra coisa, João Paulo, achei legal tu falar isso, é porque, assim, pensando nessa direção, o que eram os judaizantes? Eles apresentavam uma crise de fé ou uma crise de compreensão? Então, ao que parece, eles não apresentam uma crise de fé. Uhum. São judeus sinceros, honestos, se converteram, creram no messianismo de Jesus Cristo, né? Sim. Adoravam ao Cristo, mas o que eles queriam fazer era incorporar algumas questões da religião judaica que eles outrora viviam a esse novo momento. Então, eles não estão, digamos assim, rejeitando ao Cristo, nem rejeitando a nova fé. Eles estão numa crise de compreensão, né? Ou seja, a compreensão deles não está plena, né? Daí, na cabeça deles, a necessidade de ter esses outros elementos que a antiga religião, que a antiga prática religiosa em que eles viviam, né? Então, por isso, eu digo, não é uma crise de fé, é uma crise Uhum. de compreensão. Agora, é engraçado, essas coisas se repetem ao longo da história, né? E ao longo da Com vida, certeza. no que diz respeito à igreja, no que diz respeito à vida da igreja. A gente, em alguns momentos, tem a crise da fé, né? Se você crê ou não naquilo, e em alguns momentos é só mesmo uma crise de compreensão. Que uma boa palavra como a de Paulo pode dirimir tudo isso, colocar as coisas em ordem, né? Ou Uhum. não. Ou possa ser que, né, no meio disso, essa briga fique acirrada, né, por uma disputa e daí leve a problemas como aconteceu aqui nos Gálatas, né? Porque os caras não abriram mão com facilidade. Não se abriram para o diálogo, né? Para a conversa, né? Para trocar as ideias, defender uma postura que deu Uhum. muito trabalho a Paulo, né, e que quase deixou uma marca negativa na igreja, né? Na igreja primitiva, graças a Deus, isso não aconteceu com essa intensidade, né? Então, a primeira, digamos, a primeira questão pastoral que a gente pode levantar e uma maneira de lidar com esse tipo de situação. A outra coisa que a gente pode acrescentar, João Paulo, a isso, a essa questão, por exemplo, é, é, a, é, o texto começa dizendo Paulo, né, apóstolo, e aí não é tão óbvio saber que o autor é Paulo, não está no texto bíblico, né? Está Uhum. escrito o nome dele, Paulo apóstolo, né? Se é tão óbvio, por que se levanta a questão se era ou se não era, com que percentual a gente aceita a autoria de Paulo ou não? É preciso, portanto, dizer para os irmãos que havia uma certa prática no mundo judaico, que se levou também para o mundo cristão, que era de você ter um escrito e você considerar um bom escrito, mas você ser um mero desconhecido, um anônimo, né? Você, ao final desse escrito, colocar como autor alguém que fosse muito bem conceituado, alguém que fosse que tivesse uma facilidade de recepção para aquele escrito. Aí não seria nada estranho alguém escrever a carta e depois colocar lá Paulo, né? Como se ele estivesse escrevendo. Isso aconteceu muito nos textos do Antigo Testamento e vai acontecer também nos textos do Novo Testamento. Por isso se levanta essa questão, por isso essa dúvida, né? É de Paulo ou tem a possibilidade de ser de um outro alguém? Porque vão considerar essas questões. Portanto, não só a escrita lá, Paulo, né? Mas também se o conteúdo corrobora com essa afirmação, né? Se as questões, digamos assim, mais as outras questões corroboram essa afirmação. Por isso, sempre vamos ter na pesquisa bíblica essas questões de dúvidas sobre a autoria. E tem as Mas, fontes externas também, né, mano? como? Tem as fontes externas também, né? Os pais da igreja também tinham essa segurança de que era o apóstolo Paulo e tal. Por isso que é importante a gente realmente pontuar isso, né? Levar isso em consideração.
Porque, Exatamente, porque assim, exatamente. parece muito óbvio, parece muito claro, mas quando a gente começa a perceber essas vertentes, essas nuances que você falou, né, a gente começa a compreender os porquês dessas dúvidas enfim, coisas desse tipo. Exatamente. Então, só para a gente ter uma noção, o porquê de se levantar essa dúvida. Senão, a gente nem perdia tempo com isso, né? Gente, Paulo escreveu, está resolvido, né? Mas quando se levanta, é exatamente porque, né, na pesquisa bíblica tem esses detalhes, é importante você, você saber, ok? É, quer falar, João Paulo? Quer acrescentar Ah, alguma coisa? não, deixa eu só sugerir aqui ah, que você falou assim, valeu a pena, foi válido porque surgiu a possibilidade, a oportunidade, na verdade, né, de o apóstolo Paulo desenvolver uma teologia para formular esses pontos aí e tal. Aí, mano, a gente conseguiria descobrir, de repente, né, por que Hum, que, esse pensamento, essa teologia ou esses incrementos judaizantes eram perigosos para eles naquela época e, consequentemente, é perigoso para a gente, né? Enfim, a gente consegue. Se alguém perguntar, tá, mas e por que o Paulo fez tudo isso? Por que o Paulo precisou se impor? Por que o Paulo precisou falar de forma mais forte? Se a gente for ver lá o capítulo 4, versículo 20, ele fala de uma forma mais forte. O capítulo 5, versículo 2, ele fala de uma forma mais forte. Mas aí por que ele se preocupou tanto com isso? Qual é o perigo desses incrementos judaizantes para a fé cristã? Daquele povo no primeiro momento, no primeiro século, e para a gente hoje. legal. Eu penso que um dos primeiros perigos é o do retrocesso, né? Você pense na fé cristã como uma fé nova, ela está Uhum. surgindo, né? Então, tudo vai ter que ser, digamos assim, fundamentado, né? Vai ser fundamentado. Como é uma fé nova, ela precisa se firmar. Esse fato dos judaizantes estarem levantando e trazendo questões antigas poderia, sem dúvida alguma, digamos, romper essa fundamentação e voltar aos antigos, às antigas crenças, aos antigos hábitos. E isso, logicamente, que iria frontalmente subverter o evangelho que Paulo estava pregando. Ó, ele está colocando aqui duas coisas muito fortes, né? Lei e graça. Uhum. Né? Então, a lei, ela requereu uma nova leitura, uma nova compreensão, a partir da ótica cristã, a partir do evento Cristo, né? Para que compreendesse essa fé da maneira correta. O fato dos judaizantes poderia exatamente comprometer isso. Olhar para trás, trazer uma antiga visão. Aí daí ia, pouco a pouco, incorporando elementos antigos, né, que comprometeria a visão de Paulo, que é muito ampla, né, acerca dessa nova vida que o evangelho propõe. Que, cá entre nós, é uma vida liberta do pesado jugo, né, das normas judaicas, que era muito forte. E essas coisas nunca começam de uma vez, elas começam exatamente trazendo alguns elementos, né, e vão se incorporando, depois tornam a fé tão pesada quanto era antes. Parece que Paulo está decidido a não correr esse risco. Olha, isso aí é um caminho, como os Paulo disse, esse é um caminho perigoso que pode depois, né, trazer consequências grandes. Se eu estou falando, ou se Paulo afirmava uma salvação mediante graça, e daí a necessidade de inserir certos elementos, então a graça já não é, como Paulo diz, a graça já não é graça, Uhum. né? Ou seja, tem todo tem todo um conceito, uma ideia, uma pregação, um anúncio, né, em jogo, que poderia ser perdida pela, pela falta de sensibilidade dessas pessoas que estavam compreendendo mal, né, o evangelho que Jesus tinha ensinado para Paulo.
É como se a salvação, por exemplo, fosse conquistada, né, pelos méritos do homem, em parceria com a graça de Deus. Talvez seja isso, né? Eu preciso, tudo bem, eu tenho uma graça lá enviada por Deus e tal, mas eu tenho que fazer os meus esforços para poder conquistar, enfim, essa salvação, coisas desse tipo. Por que eu pergunto isso? Porque realmente, deixa eu abrir aqui, quando eu olho para Gálatas capítulo 4 e Gálatas capítulo 5, eu vejo o apóstolo Paulo, ele batendo forte, assim, né? Pelo menos no tom de voz, né? Assim, se ele estivesse falando. Por exemplo, no capítulo 4, versículo 20, deixa eu abrir aqui, se eu enxergar, né? 21, 20, ele fala assim, ó, eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Isso no 4, 20. Aí no 5, 12 ele fala assim, ó, acho mais forte ainda. Fala assim, 12. Eu queria que fosse cortados aqueles que vos andam inquietando. Eu queria que esse povo saísse do meio de vocês. Eu queria que essa galera aí pegasse o beco que fica perturbando o juízo de vocês. Parece que Paulo, né, tinha estourado. Pelo amor de Deus, rapaz, como é que pode? Eu faço, eu falo, eu isso, eu aquilo. E essa galera continua perturbando o juízo do povo, rapaz. Parece que ele aumenta o tom mesmo, né? Tem esse negócio meio coisado. Aliás, no início da carta, ele já diz uma coisa bem pesada, né? No versículo 6, quando ele diz assim: eu estou assim admirado com que rapidez, né, vocês Também. saíram, né, daquele que chamou vocês para a graça para vocês para outro evangelho, né? Então, Paulo já vai com, como diria na linguagem, com os dois pés, né? Então, Paulo se sente, se revela chocado, né? Para ele foi muito rápido essa mudança. Agora, João Paulo, tem questões que a gente não, talvez não esteja na pesquisa, mas talvez a gente pudesse levantar. Vai lá. Ó, é claro e notório que é, como é que eu diria, os ensinadores, os oradores, né, nessa época da história, tanto no mundo romano, grego, né, é, e cristão, né, judaico e cristão, tem uma questão muito séria aí. Paulo vai tratar muito isso, né? É de que uma liderança religiosa, uma liderança espiritual gozava de muitos privilégios, de muitos Uhum. privilégios. Então, os oradores, os ensinadores, os mestres, né, eles não só tinham prestígio, né, como também tinham retorno financeiro para isso. Então, Paulo, inclusive, em outros momentos, em outras cartas e no Atos dos Apóstolos, ele vai fazer reclamações desse tipo, né? De que aquela ideia lá de lobos devoradores que vão entrar no meio de vocês, não vão vir de fora, vai sair do meio de vocês, né? Uhum. Cujo interesse é outro, né? Então, isso sempre houve, né? Sempre houve esse tipo de oportunismo, né? De você fazer da fé, de você fazer da religião motivo de lucro, motivo de ganho, como o próprio Paulo vai dizer. E como a gente não consegue ler intenções, não é isso? É muito difícil, e em se tratando de texto, mais ainda, né, quando isso Verdade. não está muito claro, né, Verdade. o que a gente Uhum. pode é supor que talvez esse tipo de interesse também estivesse por trás dessas questões, a ponto de Paulo bater tão pesado, né? É tipo assim, né? Sei qual é a intenção de vocês, né? Não vou dar moleza, né? Estão se utilizando de um momento aqui para vocês deturparem o evangelho em nome de interesses pessoais. Eu não descarto isso, sabe, João Paulo? Eu Uhum. não descarto. Até porque, escrituristicamente, a gente sabe que isso foi denunciado em vários momentos, né? Basicamente, isso é denunciado. E era uma realidade histórica também, né? Era uma realidade histórica. E aí Então, também, e aí a gente não sabe também qual era a postura ou posição desse povo lá na outra religião, né? Então, como é que eles chegam aqui? Com que carga eles chegam aqui, né? Com que expectativa eles chegam aqui? Aqui no, lá no caso, né? também, verdade, verdade. Deixa eu fazer uma pergunta, mano. É tipo assim,
o apóstolo Paulo prega o evangelho. Sai, ele Uhum. fica maravilhado que rapidamente o povo já se desviou, né, por assim dizer. E aí, essas pessoas começam a colocar alguns fardos, o que eu chamaria de legalismo, né? Você tem que fazer isso Legal. pela lei ou através da lei para poder conquistar uma coisa ou outra. Só que o apóstolo Paulo começa a pregar uma tal de liberdade cristã. Ele começa a pregar que isso não é mais necessário porque o sacrifício já foi feito, coisa e tal. E aí a turma começa a combater essa liberdade que o Paulo prega. A turma começa a combater isso que ele está fazendo. Não é bem assim, não é bem por aí. Aí eu pergunto, a gente não pode ou não acaba se escondendo atrás desse argumento do apóstolo Paulo? Ah, eu não vou ser legalista, ok, estou livre em Cristo, então posso fazer o que eu bem entender. Ou nessa epístola, a gente vai conseguir ver, durante a nossa série lá, esse equilíbrio entre legalismo e sei lá, fora da lei, e libertinagem, sei lá. A gente vai conseguir visualizar isso? Ou isso é perigoso ainda hoje, na nossa realidade atual? João Paulo, tu tocou aí em assuntos que muito legais, muito pertinentes, né? Muito atuais, né? Muito contemporâneo esse tipo de coisa, e a gente podia pensar, mas pensar muito sobre isso, né? Como a tua afirmação foi longa e houve algumas falhas se foi a internet, eu não fugi assim um pouco. Mas acho que deu para entender o geral. Uhum. É, sim, é, eu diria que, por exemplo, há uma questão aí de mentalidade presente. Nós vamos caminhar para duas direções, em cima do que você falou. Uma Legal. questão de mentalidade, né? Como as pessoas pensam isso. Como as pessoas pensam liberdade e como as pessoas pensam lei, né? Ou seja, a lei, vamos pensar aí, tô pensando no legalismo que tu falou, né? Não só a lei, mas lei, normas, convenções, tradições, todas essas coisas que são importantes para muitas pessoas, tá certo? Para muitas pessoas. Então, Paulo está, de fato, trabalhando uma questão de mentalidade. E isso é muito, mas muito importante, né? Ele vai falar, portanto, sobre liberdade. A ideia de liberdade dele tem exatamente a ver com essa mudança de mentalidade. E a gente sabe que isso nunca é muito fácil, porque qualquer leitura, qualquer proposta que fuja aquilo que nós já estamos habituados, né, a crer, assusta, né? Porque você já está formatado, né? Em um tipo de pensamento, em uma mentalidade. Pode observar, toda palavra nova e palavra diferente de que a gente veja, a gente fica logo muito preocupado, né? Então, de certa maneira, Paulo, na sua pregação, na sua palavra, ele vem falar sobre liberdade para um mundo que estava muito acostumado a ritos, a normas, a leis, a convenções, a tradições, tudo isso. Então, existia um legalismo muito forte. Então, concordo contigo. Está por trás dessa discussão essa questão da liberdade e do legalismo, e que são duas mentalidades diferentes de viver, né? Aí ele propõe que o evangelho é um evangelho da liberdade, não o evangelho da legalidade. E é isso que Paulo, acima de tudo, está querendo explicar. E normalmente não é fácil. Quem está do lado de lá pode entender errado. Aí daí vem a segunda preocupação, né? É, que está dentro dessa tua pergunta, né? As pessoas podiam se aproveitar disso, lógico, porque vai sempre ter aquela turma que não é que não entendeu bem, mas é que entendeu que lhe é favorável, né? Entendeu que lhe é favorável. Então, isso é favorável, isso justifica, isso, digamos assim, justifica certos comportamentos inadequados meu, né? Então pronto, eu não estou errado não, viu? O próprio Paulo falou. Então, essa questão aconteceu naqueles dias e acontece hoje com muita frequência. Por quê? Porque todo ensino ela pode estar dando margem para essas duas coisas. Ser um confronto de mentalidade, né? A pessoa está com a mentalidade lá atrasada e precisa renovar. Paulo vai falar muito disso. Paulo vai dizer que
acho que é Engato que vai falar sobre viver sobre rudimentos ainda, né? Rudimento, o que é o rudimento? É uma coisa bem primitiva, né? Bem arcaica, né? É, é, e avançar. E avançar para ele é compreender o evangelho nesse dando liberdade. Então, é questão de mentalidade. A outra, sim, essa questão de que pessoas se aproveitem disso e passam a viver uma vida desregrada, né? Até porque, assim, você vai ter o que ali? Você vai ter judeus convertidos em uma cultura helênica, porque pelo menos essa região aí é uma região de cultura bem misturada, né? Primeiro ela vem de um povo bárbaro, né, que se estabelece ali. Depois você vai ter um domínio romano que Roma onde chegava aplicava a sua cultura, né, a sua língua, né? E depois você vai ter judeus dispersos para lá que passam a viver lá. Então é uma mistura, né? É uma mistura, né? E vem o evangelho com uma proposta certamente diferente de todas essas coisas. E normalmente essas culturas, sempre a cultura romana era uma cultura de padrão moral muito baixo, eu sempre digo isso, né? A cultura romana, em termos de moral, era lá embaixo. E você tem a cultura judaica, que é uma cultura de moral elevadíssima, né? São dois opostos. Cultura romana, moral muito baixa, cultura judaica de moral muito alta, né? Então, é provável que aconteça isso que você está falando. Então, os de moral baixa aproveitaram, tem que ser livre mesmo. Só que livre com a mentalidade errada é um perigo. Aos outros, disse, não, não pode ser livre, né? Tem que estar sob rédeas, tem que estar sobre normas, né? Só que normas com a mentalidade errada torna-se também outro perigo. Para você entender o dilema de Paulo e o que essa carta significa, né? Para o mundo cristão de então. Agora, nosso mundo hoje não é tão diferente, né, Paulo? Nosso mundo não é tão diferente. Carrega essas marcas, lida com essas crises, né? A gente vive esse mesmo tipo de questão, né? Por essa questão que eu insisto muito em dizer, mentalidade. Paulo não está só ensinando a nova fé, ele está construindo uma mentalidade nova, o que é muito difícil. E mentalidade nova para dois grupos distintos. Um grupo moralmente baixo e um grupo de moral elevada, mas muito fincado em normas, leis e convenções. É por aí. Cara, cara, realmente é muito massa, assim, porque é muito atual, né? Querendo ou não, é muito atual. Claro que lá foi para um outro público, lá era uma outra realidade. Realmente é. Culturas diferentes, épocas diferentes. Mas quando eu olho para a nossa realidade, embora cultura e época diferente, a gente se parece mais. É um espelho, realmente, é um espelho. E, e o meu questionamento, muitas vezes, e aí esse foi o meu choro de hoje, estudando isso, foi como a gente encara isso hoje. Como foi que o Paulo fez? Aí você falou, com cuidado, porque se eu abrir demais, tem uma cultura helênica que a galera vai se embora. Se eu abrir de menos, tem um perigo aqui, porque os caras também são éticos, né? Tem uma tendência mais moral e tal. Então, é complexo. Mas hoje não é diferente, não, cara. Por quê? Porque a gente também tem essa raiz mista. A gente é negro, a gente é branco, a gente é índio, a gente está inserido num contexto extremamente místico, místico demais. Dentro da igreja, inclusive, a gente quer inserir elementos, um sincretismo doido, né? Enfim, essa foi a minha dor, sabe? Esse foi o meu clamor, esse foi meu Deus do céu, cara. Gálatas é para mim, Gálatas é para gente, É Gálatas para é para a nós, né? igreja, né? É para a igreja atual, porque por isso que eu digo, a gente vai ser um tempo muito especial, porque a gente vai aprender a viver o evangelho. Se você olhar aí para o capítulo 1 e 2 de Gálatas, eu consigo visualizar justamente esse dilema do Paulo quando ele apresenta o evangelho. Quando ele apresenta o evangelho. Quando eu olho ali, por exemplo, os
capítulos 3 e 4, eu consigo ver o Paulo, ele meio que defendendo o evangelho, consequentemente defendendo a liberdade, consequentemente defendendo o seu apostolado. E nos capítulos 5 e 6, parece que ele está aplicando o evangelho. Por isso que eu digo, cara, eu tenho que me converter com esse Gálatas aí, velho. Acho que chegou a hora, chegou a hora, como pastor, como cristão, compreender o evangelho, porque Gálatas tem mexido comigo. De verdade, é um negócio muito massa. Então, eu desafio aí a igreja a ficar ligada, eu desafio a igreja a compreender essa mensagem, eu desafio a igreja a descobrir como viver, como defender e como aplicar o evangelho. Fala, Maninho. Legal. Massa. Massa. Só lembrando aos irmãos e às irmãs que a proposta de hoje é uma proposta realmente mais introdutória, né? Levantando elementos que vão nos ajudar na compreensão da leitura de Gálatas. Por isso, por isso estamos tecendo algumas informações que talvez não interesse muito, digamos, para o leitor agora, mas interessa no sentido de compreensão, tá certo? Até entrar propriamente no texto, Isso, do texto bíblico, né? O João Paulo falou também no início sobre o destinatário, né? Quem está ouvindo, quem é o público, a quem está destinada essa carta, que também tem aí uma controvérsia, né, João Paulo? é Que é, verdade. né? Qual é o público? Porque assim, o que se designa e o que se chamava de Galácia, né? Eram duas coisas, né? Uma era uma região ampla com várias cidades, né? Principalmente cidades fundadas ou anexadas por Roma, né? Quando ele domina. E existe uma galáxia que é, digamos, anterior, né? Que é como se fosse um distrito, né? Então, uma cidade menor, é um campo menor, né? São cidades menores, se não me engano, poucas cidades, três cidades, né? E depois aquilo que Roma chamou de galáxia, que é um espaço bem maior. Então, eles fazem uma distinção entre uma província e um distrito, tá E aí certo? na, Aí, a e aí quem na foi dirigida história, essa carta? A eles província ou ao diferenciam distrito, com... né? Desculpa, vai lá, vai lá. Não entendi. Repete, São Paulo. E aí eles diferenciam na história como a Galácia do Norte e a Galácia do Sul. Tá cortando a minha internet, é, mano? Legal. Cortou de novo, a segunda vez, mas agora está ok. Tá bom, Né? vai lá. Então, exatamente, Galáxia do Norte, Galáxia do Sul, quem é o público, né? Então, Uhum. digamos, tem essas questões, né? Daí isso vai depender do, 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 do ponto de vista. Só para tipo de explicação, seria como, mais ou menos? Vamos supor, você pensa no Rio de Janeiro, um exemplo meio grosseiro, né? Mas talvez ajude, né? Não é tão ideal. Eu penso no Rio de Janeiro estado e penso no Rio de Janeiro cidade, né? Ou seja, o mesmo termo aplicado a duas situações geográficas, né? Uma bem mais ampla e uma bem mais restrita. Aí a dúvida era se essa carta de Paulo foi para essa região bem mais ampla ou para que seria a Galácia do Sul, né? Do Sul, João Paulo, né? A É. maior, Uhum. ou essa geografia mais restrita que seria a Galácia do Norte, né? Independente de qual tenha sido, a carta foi bem-vinda. E em ambas essas áreas geográficas, Paulo foi, né? Uma ele foi na sua primeira viagem missionária e a segunda foi na segunda viagem missionária. Ou seja, de qualquer maneira, ele transitou por essa região, portanto, conhecia o povo, conhecia a cultura, conhecia a geografia, ele sabia, tinha uma ideia do perfil de cristão, de pessoas ao qual ele estava escrevendo, né? Ele estava escrevendo. Talvez isso justifique até a dureza, né? E a maneira dele falar, né? Talvez fosse alguém que precisava de mais entonação para convencer, né? Porque ele conhecia bem para quem ele estava enviando a carta e a gravidade da situação. Deixa eu fazer um comentário aqui, mano, em relação a
em relação a algumas ênfases que eu falei, né, dessa carta. A gente vai falar isso nos próximos diálogos, né? Mas tem um ponto que a gente vai ter que abordar também, que é justamente a justificação pela fé sem as obras da lei, certo? Só que a gente vai tentar construir um pensamento de que é difícil a gente separar uma coisa da outra. Eu não estou dizendo que eu preciso das obras, tá? O que eu estou dizendo, e aí é mais ou menos o que o Tiago colabora lá com o apóstolo Paulo, é que é difícil eu não ver as minhas obras quando eu tenho fé. É complicado eu conseguir separar isso. Aí, já que você usou um exemplo meio grosseiro e superficial, também vou usar um aqui, tá? Digamos que onde o humano está agora, na casa dele lá e tal, e aí a gente está conversando aqui e eu percebo uma chama de fogo ali, enfim, a sua casa pegando fogo ali atrás, certo? Naquele cenário de trás da casa do mano. Aí eu falo, mano, tua casa está pegando fogo aí, irmão. Se o mano tiver fé no que eu estou falando, o que é que ele vai fazer? Tomar uma atitude. É a Uhum. obra da fé, é o resultado da fé dele. Se ele tiver convicção, se ele acreditar no que eu estou dizendo, ele vai se levantar, vai chamar bombeiro, sei lá, vai pegar um extintor. Se ele disser que acredita, legal, verdade, eu tenho fé no que tu está falando, mas ele continua sentadinho ali, batendo papo numa boa, como se nada tivesse acontecido, é difícil acreditar que ele está confiando em mim. É difícil acreditar que ele está tendo fé no que eu estou falando. E aí, é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar um pouco. Claro, a gente vai colocar na mesa as possibilidades dos judaizantes, que queriam, por fim da força mesmo, que o povo realizasse a lei, acompanhasse toda a lei e tal, mas a gente vai traçar esse paralelo também, não só de Paulo, mas de repente buscando aí a ideia, o pensamento do Tiago, tá? Quando o apóstolo Paulo fala que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras, isso é fato, ele precisava combater isso de frente justamente com os judeus, porém, a gente sabe a obra maravilhosa que o Abraão fez, onde ele foi encontrado, onde ele foi chamado, onde ele foi, de repente, ali denominado o pai da fé. Então, assim, eu não posso, mais uma vez, me esconder atrás das minhas obrigações como cristãos, obrigações como servo, minhas obrigações como alguém levantado, chamado por Deus para fazer algumas obras, por assim dizer. Mas, de fato, a justificação é pela fé. Sem dúvida. Sem dúvida. Uhum. E a fé sempre, é, ela sempre apontou para essa realidade, né, de que não é apenas uma fé, não é conjecturar, né? Fé não fé de fato é um modo de vida, né? É um modo de vida. E como modo de vida envolve todas as esferas da existência, né? Parece-me que é isso que Tiago tenta enfatizar, né? Então não existe uma afirmação, né, de fé sem uma afirmação de vida, né? Uma afirmação de prática. Elas estão sempre juntas, né? Elas caminham. E muito provavelmente também porque no caso da fé bíblica é uma fé que envolve conhecimento e envolve ética, né? Envolve conhecimento, ética, moral, né? É uma fé que engloba tudo isso, né? Sim. Cara, quando eu falei é, a origem, a defesa e a aplicação do evangelho, eu tenho como base, tiro como base, que o que escreveu William Hendrickson, né? Num livro, um comentário muito massa, um comentário muito massa mesmo. Quando ele vai trabalhar justamente nessa perspectiva de capítulo 1 e 2 é a origem do evangelho, que não é humano, tá? Não é a origem humana, pelo contrário, é divina. Aí o 3 e o 4, quando ele vai falar sobre a defesa, e aí ele vai utilizar a defesa no Antigo Testamento, a defesa no Novo Testamento, a defesa nos pais da igreja,
a defesa ao longo da história, a defesa com o Lutero para estourar aí, por assim dizer, a reforma protestante. E aí ele vai no 5 e 6, quando ele fala também sobre essa aplicação do evangelho, né? Ou seja, na vida dos Gálatas, na vida do apóstolo Paulo, na vida dos outros discípulos, aquela verdade do evangelho estava sendo vivida. Eu estou super motivado e empolgado para estudar mais esse livro da Bíblia de forma profunda, né? Eu que já passei alguns meses estudando Tiago, alguns meses estudando 1 Timóteo, 1 de Pedro. Antes da pandemia, estava estudando muito João, que é o livro que eu mais gosto, mas agora Gálatas, cara, me fisgou, sabe? Uma coisa, mano, eu penso assim, sabe? É você ler, meditar, e às vezes para pregar. Outra coisa é você deixar o texto falar com você e você falar, caramba, eu não tinha pensado nisso ainda, não tinha percebido isso aqui ainda. E, de fato, tenho me sentido muito motivado para aprender sobre vida, sobre o evangelho através dos Gálatas aí. Gente, Verdade. quiser participar, deixa nos comentários aí qualquer pergunta, a gente vai tocando, vai batendo um papo aqui, manda também lá no WhatsApp, deixa eu ver aqui se tem alguém no WhatsApp, ou então deixa no chat para a gente ir conversando aqui, tá bom? A gente vai... É apenas a introdução, e olha quantas coisas, mano, nós já conversamos aqui. Apenas Pois na é. introdução dessa carta do Paulo aos Gálatas. Vai lá. Ok, vamos pensar aqui um pouquinho só no Paulo, né? Todos nós sabemos, é Saulo, né? Natural de Tarso e que recebe aí no meio cristão, naqueles dias, o nome de Paulo, né? Normalmente, o significado de Paulo significa pequeno, né? Que todos sabem, né? E normalmente os cristãos mais espirituais, né? Atribuem essa ideia de humildade, né? Que também está muito presente nos escritos quando você lê, né? Então, Paulo, pequeno, né? Tirando toda a grandeza da sua formação, né? Porque ele era, sem dúvida alguma, um futuro sumo sacerdote, né? A sua trajetória religiosa era de fato impecável. Era impecável, de muita capacidade, né? Uma formação extraordinária, segundo Lucas, aos pés de Gamaliel, né? Que era o grande nome, o grande mestre, né? Da época, né? E acontece esse processo de conversão. E depois tem essa mudança, a gente vai começar a perceber nos textos bíblicos a palavra, o nome Saulo sendo deixado de lado e, aos poucos, se utilizando o nome Paulo, né? Que significa pequeno. E daí, alguns atribuem esse novo nome, né? Ao fato da sua humildade. Mas também é notório que, por exemplo, na cultura romana, né, o nome era muito atrelado às características físicas da pessoa. Uhum. Então, também a indicação da estatura baixa de Paulo, né? Então, o pequeno, porque ele, de fato, ele era um homem de estatura, também de estatura pequena, né? Isso era marcante. Esse Paulo, ele começa aí afirmando o seu apostolado, né? Por isso o texto começa dizendo Paulo, apóstolo, que também é um tema, João Paulo, que tem, né, dá para falar aí Ah, é. bastante. E também bem contemporâneo por conta das eu ia usar um termo, mas pode ser pesado, né? Mas vou dizer das falsificações modernas, né? Uhum. Do termo apóstolo, né? Uhum. Literalmente, apóstolo significa enviado, né? Enviado, Enviado, mensageiro e né? tal. Então, isso é bem forte. E também, assim, nos textos bíblicos, depois, eu acho que não dá para a gente avançar hoje, mas você vai ter uma perspectiva aqui dos evangelhos, né? Onde Lucas é o que mais utiliza, né? O termo apóstolo, né? Ele é o que vai dar vai utilizar mais a palavra, e nos evangelhos vai ter utilização bem pouca, né, do termo, né? Muito embora é, se tem uma referência de Marcos que eu me esqueci agora, né, é que utiliza isso, que dá uma ideia da natureza do apostolado, né?
que é exatamente essa ideia de chamamento para perto de Cristo, ao aprendizado, para em seguida o envio, né? Portanto, um chamamento para aprendizado e envio, né? Que é notório no mundo apostolar, né? Isso muito presente, inclusive em Paulo, quando vão instituir lá, aliás, nos apóstolos, quando vão instituir o diaconato, né? E daí há uma necessidade, uma palavra apostolar dizendo que escolhessem pessoas específicas para cuidar das mesas, né? Como está escrito lá, enquanto os apóstolos iam se dedicar à oração e à palavra, né? Ou seja, isso era muito notório, né? E, portanto, o apóstolo é esse mensageiro, né, que é enviado, né, que tem uma missão bem específica e bem clara. Se nomeou 12 entre eles, e daí os evangelistas, né, e principalmente Lucas, vai afirmar isso contundentemente, bem claro, né, que Jesus separou dentre os seus discípulos 12 para estarem com ele. Então, é esses 12 que Jesus vai dar, digamos, uma atenção especial. Né? Uhum. E o ensino de Jesus vai ser também mais aprofundado na vida desses 12 apóstolos. Né? Dentre os 12, um vai fracassar no ministério apostolar, né? Que é Judas, né? E em seguida vai ficar com 11, em seguida vai ser inserido um novo apóstolo. A princípio, como vocês veem lá em Atos dos Apóstolos também, no início do livro, né, uma eleição meio uma eleição meio bem carnal, né, os irmãos? Decidiram aqui decidiram no pau ímpar, né, na cara ou Sim. coroa. Foi decidido no cara ou coroa, né? Acho que eles pediram direção a Deus, acreditaram que Deus ia dar a direção. E foi eleito, portanto, um novo apóstolo para fechar o número dos 12, né? Só que vem Paulo depois, né? E Paulo toma corpo, né, nesse ministério, né? E ele mesmo reconhece que ele vai dizer que é um aborto, né? Vou usar a palavra, é um aborto, né? É um parto fora de tempo, né? Ele nasceu fora desse contexto apostolar que seria natural, porque se esperava que o apóstolo tivesse caminhado com Cristo, ou pelo Uhum. menos tivesse visto a Cristo, né? Paulo nem caminhou, nem viu, a não ser, segundo ele, uma revelação onde Jesus se revela e fala diretamente com ele, e ele deu isso como sinal de fundamentação do seu apostolado, né? Pô, eu não sei como aconteceu com vocês, eu sei que eu estava aqui na minha vida, né? Querendo tirar vocês do caminho, né? E esse Cristo que vocês anunciam me interpelou, né? Me fez mudar o projeto de vida, me humilhou, me cegou e disse que queria que eu tivesse era do lado dele, não contra ele, né? E ninguém pode tirar isso de mim, como ninguém pode tirar a convicção do coração de qualquer pessoa, né? E isso foi a sua base apostolar. Então, é um apóstolo fora de tempo, que não seguiu o mesmo padrão de que deviam seguir o chamamento dos demais apóstolos. Mas não só isso. Lá em Antioquia, né, registrado lá em Atos, se não me engano é Atos 13, quando tem um momento em que a igreja chama Barnabé e Paulo e diz que eles foram enviados. Vamos usar novamente aí, no caso aqui o verbo, né, enviar, né, se referindo a Paulo e a Barnabé. E ainda tem outra referência, eu sou ruim de referência, né? Mas onde se fala de duas pessoas, acho que é Andrônico e Júnias, né? Fala também ele se distinguindo entre os apóstolos. Portanto, dois nomes anônimos, que a gente não conhece, não sabe quem é, tem essa referência deles, também utilizando o termo apostolar. Então, deve ter, se a gente for ao pé da letra, pensar na palavra enviado, né, a gente tem esse envio maior, né, que é o apostolado de Jesus Cristo, né, incorporado depois Paulo a esses enviados, e depois parece-me que a igreja, algumas pessoas foram enviadas especificamente ou exclusivamente, né, para anunciar evangelho em locais ainda não
ainda não alcançados pelo Evangelho. Aí, nesse sentido, também, se você procurar, por exemplo, no dicionário de português, você vai ter apóstolo com esse significado, né, de enviado, aqueles que foram enviados por Jesus Cristo, mas também alguém que insere o Evangelho em uma cultura, em uma região, em um povo que ainda não ouviu o Evangelho. Aí ele é, portanto, um apóstolo, um enviado, né? A gente chama aqui um pioneiro, né? Aham, é. Nosso português, um pioneiro, né? Alguém que vai. Então, o apostolado carrega essas características. Paulo, especificamente, parece-me ser um apóstolo distinto, porque ele não só foi um evangelizador, como ele foi um mestre, um ensinador, né? Daí, né, a palavra lá de Ananias, né, de que ele seria um vaso, né, a ser usado tremendamente por Deus. Daí todo esse produto, todo essa missão que ele realizou e deixou essa herança tão marcante para o cristianismo. Portanto, é Paulo o apóstolo, né? Percebam que ele não tem medo de afirmar aqui o seu apostolado por conta dessas convicções e por conta desses eventos históricos na vida dele. Cara, que massa. Maninho, chegamos ao final, né, rapaz? Como Cara, diria o Tiago, tudo que é bom dura pouco. Semana que vem, Tiago estará de volta com a gente e muito provavelmente estaremos recebendo os nossos irmãos na igreja, né, na casa de oração, de forma presencial. Eu queria finalizar aqui a minha participação, mano, nessa introdução à carta de Gálatas, né? é. E aí, como nós falamos, uma visão geral, um panorama geral, ênfase da Uhum. carta, quem é autor, para quem escreveu e tal. Mas eu queria finalizar com os últimos versículos do Paulo, quando ele escreve essa carta, lá em capítulo 6, versos, os quatro últimos versículos, só para minha participação finalizar, claro, ainda vai ter a sua aí, tem muita coisa para falar, creio eu. Diz assim, ó, lá no 45. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz, misericórdia, sobre eles e sobre Israel, o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. A gente percebe que ele começa falando e tocando nesse assunto de que o outro evangelho estava dentre eles, e esse outro evangelho era justamente alguns incrementos, e ele finaliza dizendo, olha, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem datas, nem sábados, nem comida. O que importa aqui é você receber de Deus o renovo, ser uma nova criatura. E uns versículos anteriores, ele ainda fala assim, ó, Deus me livre de me gloriar em qualquer coisa, senão na cruz de Cristo. Essa é a pegada do apóstolo Paulo ao escrever Gálatas, e repito, reforço o que eu falei, é extremamente atual. Vai servir muito nos próximos encontros, nos próximos diálogos, a gente aprender a origem, a defesa e a aplicação do evangelho na nossa caminhada. Valeu, Mani. Obrigado, boa noite. Legal, São Paulo, obrigado também. Tenho muito a falar, mas não hoje. Hoje, hoje a gente está encerrando aqui. Eu acho que foi muito bacana a nossa conversa. Acho que tu levantou questões muito legais. E a ideia é que você que está nos ouvindo também esteja levantando essas questões, nos ajudando nesse processo de investigação, né, do texto bíblico, para a gente avançar, crescer mais ainda. Daí, traga a Bibliazinha, né, e esteja com ela de lado, leia, né, leia durante a semana, para o Senhor falar o teu coração, e depois você dividir aqui com a gente, né, o teu acréscimo, né, nesse estudo, para que de fato a gente faça deste momento um devocional, tá bom? E que seja uma aplicação para a nossa vida pessoal, considerando já aqui a intenção de Gálatas, né? Como João Paulo já falou bem aí, não é a gente
simplesmente conhecer sobre isso ou sobre aquilo, mas ser uma nova criatura em Jesus Cristo, como Paulo nos propôs. E aí, nada melhor do que se debruçar devocionalmente sobre o texto, pedir para o Senhor falar e você compartilhar com a gente aqui nas próximas edições, tá bom? Grande abraço a todos, foi muito bom, João Paulo. A gente está aqui assim, muito carente, sentindo a falta do Matheus e agora do Tiago, né? Mas na quarta-feira estaremos juntos, estaremos presencialmente para todos os que desejarem. Vamos estar lá no templo, né, reunido, e você estando lá com a gente vai ser um fator motivador a mais. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. João Paulo, muito obrigado. Deus te abençoe também. Amém. A gente enferrujado, né? Não sabe conduzir tão bem quanto um Tiago, mas creio que foi bacana. Mas se Deus quiser, estarei de volta também. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, mandando mensagem aí, clicando, se inscrevendo. Mas eu espero uma participação mais efetiva, como falou o pastor Mano, porque a gente pensa junto, né? A gente cresce junto. Então, dever de casa, estudem aí Gálatas, leiam Gálatas, debrucem em Gálatas, hoje à noite ainda, hoje à noite, escute aí o que Deus quer falar com você através do texto, tá? Valeu, maninho, me despeço por aqui, um abraço a todos vocês e até domingo na nossa congregação, 18h30, tá? Temos encontro marcado, 18h30, na nossa congregação e na próxima quarta-feira, diálogos também na congregação de forma presencial já. Valeu, maninho, abraço a família, meu irmão. Valeu, João Paulo. Grande abraço, abraço a todos.